Olá, meu nome é Felipe e quero compartilhar esta história que foi a mais perturbadora dos meus anos como embalsamador. Com apenas alguns anos de experiência nesse trabalho, aconteceu algo em minha antiga cidade que me fez questionar se deveria continuar nessa complicada profissão. Embora seja verdade que não nos preparem muito bem para lidar com situações que podem nos afetar emocionalmente, como embalsamadores, somos seres humanos e algumas coisas são simplesmente perturbadoras demais. Eu costumava trabalhar com minha colega, que tinha mais anos de experiência do que eu. Sempre trabalhávamos juntos, mas naquela noite ela pediu permissão para sair mais cedo, pois era a formatura de seu filho mais velho. Justamente naquela noite um corpo chegou à funerária pronto para ser embalsamado, mas havia um detalhe perturbador. O jovem não tinha olhos. Eles estavam completamente arrancados e a família queria que eu costurasse o que restava de suas pálpebras. Embora já tivesse lidado com corpos em péssimo estado devido a acidentes, nunca tinha encontrado alguém sem olhos. Era uma visão grotesca. Minha chefe me deu as instruções da família e acrescentou que o próprio jovem havia arrancado seus olhos porque não queria mais ver as coisas aterrorizantes que o visitavam à noite, segundo o que ele mencionava antes de falecer. O ambiente ficou extremamente sombrio e comecei a sentir calafrios. A energia no local mudou completamente, tornando-se negativa e opressiva. Fiquei completamente sozinho naquela noite, depois que minha chefe saiu. Precisava preparar o corpo para o velório no dia seguinte, quando os familiares viriam prestar suas últimas homenagens. Eu imaginava que talvez o jovem sofresse de uma doença mental grave e que isso explicasse as visões aterrorizantes. No entanto, o que aconteceu em seguida me deixou perplexo. Enquanto eu costurava as pálpebras, o corpo se moveu repentinamente. Embora movimentos pós-morte sejam comuns devido à liberação de gases, isso não parecia algo parecido. Foi como se o corpo quisesse se levantar. Levei um grande susto, comecei a suar frio, mas continuei trabalhando. Pouco depois desse incidente, houve um apagão súbito. Fiquei completamente no escuro, pois não havia janelas no local. Levei algum tempo para encontrar meu celular, que estava carregando no chão. Tropecei em tudo enquanto o procurava para ligar a lanterna e durante esse tempo, ouvi algo arrastando a mesa onde os corpos eram colocados. A adrenalina estava a 1000 e quando finalmente peguei meu celular, a luz voltou de repente. Senti um grande alívio, mas foi passageiro. Quando virei meu olhar de volta para o corpo do jovem, um dos olhos estava descosturado. Fiquei chocado e tentei encontrar uma explicação lógica para isso. Pensei que talvez não tivesse costurado direito devido ao nervosismo, mas ao mesmo tempo era uma grande coincidência que isso tivesse acontecido exatamente quando a luz se apagou inexplicavelmente. Eu estava assustado naquele ponto e liguei para um amigo que havia estudado comigo, pois precisava compartilhar o que estava acontecendo e sentir que não estava sozinho naquele momento assustador. Meu amigo me tranquilizou e me ajudou a recuperar a compostura. Ele me lembrou que não deveria me deixar afetar por esses eventos estranhos e que tudo poderia ser uma coincidência. Finalmente terminei meu trabalho com o corpo e fui para casa. No dia seguinte, quando vieram para realizar o velório do jovem, me senti aliviado, achando que tudo tinha acabado. No entanto, ao entrar na sala onde realizávamos o embalsamamento, minha colega já estava lá e perguntou como tinha sido meu encontro com o corpo da noite anterior, com curiosidade em seu rosto. Perguntei por que ela estava tão interessada e se sabia de algo. Ela então me contou uma história perturbadora. Ela disse que quando a avó do jovem chegou à funerária, estava conversando com a dona do local, pedindo que o corpo de seu neto fosse cremado. Ela estava desesperada para que isso fosse feito antes que a mãe do jovem chegasse. A dona explicou que não poderia fazer isso sem a autorização da mãe. E a senhora, desesperada, contou que seu neto tinha morrido por culpa de sua mãe.
que era uma bruxa e realizava rituais em sua casa com outras mulheres que se dedicavam ao mesmo. Ela nunca amou seu filho e, graças às coisas que ela fazia, seu filho vivia um inferno ao lado dela. O jovem contava à avó que seres malignos o visitavam à noite, com formas aterrorizantes, que ele descrevia como demônios invocados por sua mãe. Nos últimos dias, ele havia fugido de casa e ido direto para a casa da avó, pedindo refúgio e proteção, pois ouviu dizer que naquela noite sua mãe o ofereceria em troca de riqueza, pois ele era o que ela tinha de mais valioso. A avó disse que estava arrependida por não ter acreditado em seu neto, mesmo sabendo o que sua filha fazia, e que o devolveu para a casa dele naquela noite, com medo de sua própria filha. E foi nessa noite que o jovem fez o que fez, tirando sua própria vida, arrancando os olhos para não ver mais aquilo que tanto o aterrorizava. A avó insistia que precisávamos cremá-lo antes que sua mãe chegasse, pois sabia que ela faria de tudo para roubar seu corpo e completar o que começara. No entanto, a dona da funerária não permitiu isso, temendo problemas legais. Portanto, a avó partiu em lágrimas. Eu estava perplexo com essa história e contei à minha colega tudo o que aconteceu naquela noite com o corpo do jovem. Ambos ficamos em silêncio, com medo e incerteza. Embora eu sentisse pena da tragédia que cercava o jovem, a última coisa que eu queria era me envolver em algo tão assustador, especialmente com aquela mulher aterrorizante. No entanto, legalmente não havia muito que pudéssemos fazer, e a decisão da mãe do jovem era que ele fosse sepultado em vez de cremado. Não soube o que aconteceu depois com o corpo dele, mas a experiência amarga e assustadora ficou gravada em minha memória. Essa experiência me fez duvidar se deveria continuar trabalhando como embalsamador. Afinal, apesar de tudo, continuamos sendo seres humanos. E em casos como esse, o medo pode se apoderar de nós. No final das contas, decidi não renunciar e continuei exercendo a profissão. Já se passaram 20 anos desde então, e embora eu tenha visto muitas coisas grotescas e tristes ao longo dos anos, nada se comparou àquela experiência arrepiante com aquele jovem e seu trágico fim. Quero compartilhar anonimamente o que aconteceu comigo nos Estados Unidos alguns anos atrás, quando eu já estava trabalhando como embalsamadora em uma funerária para pessoas de baixa renda. Neste lugar havia muito pouco pessoal, pois era uma funerária pequena, mas havia muito trabalho. Quase todos os dias tínhamos funerais, então eu sempre estava ocupada. Às vezes o tempo era curto para embalsamar todos os corpos que se acumulavam, e eu tinha que fazer horas extras à noite, ficando apenas com o zelador que fazia a limpeza da funerária para prepará-la para os funerais do dia seguinte. Eu terminava meu trabalho e deixava os corpos prontos para o velório no dia seguinte. Tudo era praticamente normal e se tornou rotineiro para mim. No entanto, um dia o Sr. Jorge, o zelador que estava lá desde que comecei a trabalhar, adoeceu e pediu sua aposentadoria, pois já havia cumprido o tempo necessário para se aposentar. Um novo zelador entrou em seu lugar, um homem americano de cerca de 50 anos. Ele não interagia muito com ninguém e tinha uma aparência estranha, mas isso não era problema meu. Eu fazia o meu trabalho e, na maioria das vezes, não tinha tempo para interagir com as pessoas que trabalhavam lá. Lembro-me de um dia em que cheguei à funerária e o dono estava muito irritado. Ele me chamou para sua sala e disse que os parentes de um falecido que eu havia preparado naquela manhã estavam muito chateados. Quando eles tiraram os sapatos dele para colocar seus tênis favoritos, seu pai notou que 3 dedos do pé estavam faltando. Como isso era possível se o jovem havia falecido de uma doença e seu corpo estava intacto quando chegou à funerária? De fato, o jovem estava com o corpo inteiro, sem nenhuma parte faltando. Eu estava tão perplexa quanto o dono da funerária e os próprios parentes. Eu não sabia como provar que eu tinha deixado o corpo intacto e não tinha ideia do que poderia ter acontecido. Além disso,
Quando vi novamente o corpo, os dedos não tinham um corte limpo, pareciam ter sido arrancados. Era algo tão grotesco e aterrorizante ao mesmo tempo. Naturalmente, a família do jovem entrou com um processo contra a funerária, mas não conseguiram provar nada, já que não havia câmeras de segurança na sala onde os corpos eram preparados, apenas nos corredores. Após esse incidente, o dono decidiu instalar uma câmera oculta na mesma sala, sem informar ninguém da equipe, com o objetivo de pegar a pessoa que havia feito aquilo, caso repetisse. Continuei trabalhando normalmente, sem saber do plano do dono. Passaram-se algumas semanas e lembro-me de uma noite em que tive que ficar até tarde embalsamando e preparando o corpo de uma idosa. Quando terminei o trabalho e saí, só o novo zelador estava lá. Lembro-me de tê-lo visto limpando o velório e depois disso fui para casa. No dia seguinte, vi que havia carros de polícia no local, o que me deixou assustada, pois não sabia o que estava acontecendo. Entrei na funerária e o primeiro que vi foi o novo zelador, algemado. Poucos minutos depois, a polícia o levou no carro. Perguntei ao meu chefe, com quem já tinha uma amizade, por que o zelador havia sido levado pela polícia. Foi quando ele me levou à sua sala e mostrou a gravação grotesca. Nela, o homem entrava na sala onde a falecida estava 1 hora após eu ter saído de lá. Ele foi flagrado arrancando os dedos dos pés dela com os dentes, devorando-os com uma voracidade inumana. A cena era tão perturbadora que a polícia proibiu o dono da funerária de torná-la pública ou mostrá-la a mais alguém. Eles confiscaram a fita, mas o dono tinha uma cópia, provavelmente para se proteger de futuros processos legais. No entanto, o mais perturbador foi descobrir que esse homem já havia trabalhado em funerárias em outros estados, onde fazia a mesma coisa com outros corpos que ninguém reclamava. Ele continuou aterrorizando até ser finalmente capturado e passou vários anos na prisão. Ao ser libertado, mudou de identidade. O dono não encontrou nada de errado em seu histórico antes de contratá-lo. Mas, para ser honesta, o que mais me assusta é que pessoas doentes como ele estejam soltas cometendo esse tipo de atrocidade. Sinto a necessidade de compartilhar com as pessoas os horrores que vivi naquela funerária. Meu nome é Eduardo e já trabalho como embalsamador há 10 anos. No mês passado, comemorei meu 10º aniversário na profissão. No entanto, o que vou contar aconteceu 9 anos atrás, quando eu estava começando neste ofício. Naquela época, foi muito difícil encontrar trabalho para mim. Até que uma amiga me falou sobre um conhecido de sua mãe que possuía uma funerária e uma morgue ao lado de sua casa. Era um negócio familiar e talvez eles precisassem de ajuda. Ela me passou os contatos da pessoa que era o dono e entrei em contato com ele quase imediatamente. Fui chamado para uma entrevista de emprego e no dia seguinte me apresentei em seu negócio. A entrevista correu bem e fui contratado, pois eles precisavam de pessoal. O dono da funerária era um homem com cerca de 60 anos, muito amável e cordial. Seu pai havia fundado o negócio e quando comecei a trabalhar lá, conheci os outros funcionários, que eram quase todos da família. O médico legista que trabalhava lá era o melhor amigo do dono, então todos se conheciam muito bem. Eu era o único estranho na equipe. No início tudo correu bem e todos eram amigáveis e respeitosos. No entanto, muito em breve, as coisas começaram a ficar estranhas. Eu frequentemente tinha que ficar até tarde, já que éramos apenas 2 embalsamadores e o outro era filho do dono, que sempre saía cedo. Isso significava que eu tinha que terminar o trabalho quando necessário. A funerária estava localizada no 1º andar e a morgue, onde embalsamávamos os corpos, ficava no porão. O porão era espaçoso e adequado para nosso trabalho, embora, às vezes, eu me sentisse claustrofóbico lá embaixo. No entanto, o que me deixava desconfortável não era apenas o espaço, mas o fato de que, quando eu ficava sozinho até tarde da noite, começava a ouvir coisas estranhas lá embaixo no porão. Eu ouvia batidas vindas dos quartos onde guardávamos os corpos nos refrigeradores,
E muitas vezes eu ia verificar, mas não encontrava ninguém. A funerária estava fechada nesses momentos, pois não havia funerais. Muitas vezes ouvia vozes que pareciam lamentos vindas dos quartos frios. Isso me causava arrepios e me enchia de medo, fazendo-me aumentar o volume da música para não ouvir mais nada. Você pode estar se perguntando por que eu não simplesmente saía. A razão era que eu tinha que terminar meu trabalho a tempo, para que os corpos estivessem prontos para serem velados. Se eu deixasse o trabalho pela metade, provavelmente seria demitido. Eu nunca entendi por que ouvia todas essas coisas, até que uma noite descobri o que estava acontecendo lá. Eu terminei meu trabalho cedo, por volta das 8 da noite, e me esqueci do carregador do meu celular. Como minha bateria estava quase no fim, decidi voltar para pegá-lo. Eu tinha uma cópia da chave para acessar diretamente o porão, sem precisar passar pela funerária. Havia uma escadaria nos fundos que levava até lá para facilitar a entrada e saída dos funcionários da morgue. Quando entrei no porão, percebi que tudo estava escuro, mas pude ouvir vozes vindo do quarto do médico legista, embora não conseguisse entender o que estavam dizendo. Decidi não acender a luz do corredor, pois senti um pressentimento ruim, como se meu sexto sentido estivesse me alertando de perigo. Caminhei até o quarto onde eu trabalhava, usando a pouca luz que vinha da última sala. No entanto, antes de eu poder sair do quarto, comecei a ouvir vozes estranhas, quase gritos, vindos do quarto ao lado. Aquilo era extremamente sinistro e eu sabia que algo muito ruim estava acontecendo. Eu fiquei paralisado de medo, mas também queria saber o que estava acontecendo. Eu senti que estava em perigo, mas também não queria que eles me ouvissem. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente as vozes pararam. Então, ouvi claramente a voz do dono dizendo ao seu filho que estava prestes a abrir o corpo. Houve um silêncio tenso por alguns segundos e em seguida todos começaram a gritar frases em outro idioma. A atmosfera ficou ainda mais tensa, carregada de más energias e angústia. Consegui, pai, consegui fazê-lo falar. Outro homem respondeu. Não é o corpo que está falando, é nosso Senhor se manifestando através dele. Nesse momento entendi que eles estavam realizando algum tipo de ritual maligno, usando um dos corpos da morgue. Saí do quarto o mais silenciosamente possível. Saí correndo a toda velocidade e tremendo de medo. Não sabia o que poderia ter acontecido comigo se eles me tivessem visto. Eu não tinha ideia do que fazer e a quem contar, já que eu morava sozinho na cidade e não confiava em ninguém. Naquele momento, não sabia se minha amiga, que havia me recomendado o emprego, estava envolvida ou sabia do que acontecia lá. Decidi não voltar para o trabalho no dia seguinte. Enviei um e-mail para o dono da funerária pedindo desculpas e inventando uma desculpa sobre a saúde de minha mãe. Disse a ele que não precisava me pagar e ofereci minhas desculpas. Eu não tinha certeza se isso levantaria suspeitas, já que não havia provas de que eu estava lá durante o ritual. Além disso, a câmera de segurança do lado de fora não funcionava na época, e a câmera frontal não conseguia me captar porque eu havia estacionado em um local fora do campo de visão. No entanto, eu estava extremamente assustado e paranoico. Após aquele incidente, mudei de emprego e nunca contei a ninguém o que vivi. Agora que esse homem está na prisão, sinto-me mais confortável compartilhando essa história, embora eu saiba que havia muitos outros cúmplices envolvidos que ainda estão soltos. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.